Então vamos lá, começando a nosso bate-papo a respeito da identidade cultural. Eu vou conversar hoje com uma pessoa que realmente para mim já é uma honra muito grande estar aqui junto com ela. Quem me acompanha tanto aqui ou já foi meu aluno sabe da importância que a banda Cordel do Fogo Encantado tem na minha formação. Aliás, se estamos aqui hoje, né, se eu fui fazer letras e se eu tive essa guinada na minha vida, foi porque em algum momento eu conheci a cultura popular e isso se deu com essa banda chamada Cordel do Fogo Encantado. Por isso que é uma honra sem tamanho poder estar aqui agora, neste momento, com um dos percussionistas dessa banda, Cordel do Fogo Encantado, que é tão importante não só para mim, quanto para toda essa formação atual da cultura popular. Então, com muito prazer que abro a palavra para Nego Henrique. Nego, primeiramente, muito obrigado por aceitar meu convite. Estou muito feliz aqui. Obrigado, meu querido. Para mim é uma honra. Bom dia a todos. E é sempre uma satisfação. Estamos juntos nessa busca da melhora da formação da sociedade, de todos no geral. Aliás, ontem foi um dia muito importante para o Cordel, né, Nego? Rapaz, foi muito. O que foi? Recebendo uma homenagem da Calunga, né? De uma Calunga, o Homem da Meia-Noite. Homem da Meia-Noite, que é bem representativo na cultura de Pernambuco, né? Na cultura é um bloco, né, um bloco de frevo, onde ele tem toda uma questão mística da questão da religião, por ele ser uma calunga, ter nascido no dia 2 de fevereiro, no dia de Iemanjá, a rainha das águas salgadas, né? Uhum. E está sendo uma coisa assim muito gratificante, porque esse ano a gente também fez participação de um projeto de todas as nações dos maracatu cantando a música da gente. Legal. Agora, no ano que vem, o carnaval vai ser todo junto com o Homem da Meia-Noite, né? Onde a gente vai ter algumas participação da caminhada dele na trajetória do seu desfile. E dessa trajetória é ir para Arco Verde, né? Ele vai receber seu traje lá em Arco Verde, no dia de fevereiro, onde comemora, né, o aniversário dele, onde foi o dia que ele nasceu, vai fazer 88 anos, e eu vou estar lá bem pequenininho junto com ele nesse dia, com apenas fazendo 42, que no mesmo dia também é o meu aniversário. No mesmo dia é seu aniversário. Aí eu junto, aí vai ser um presente maravilhoso, né? Que eu não sabia da história tão bonita e grandiosa desse caba, né? Desse Homem da Meia-Noite. Que ele nasceu, que, por exemplo, ele faz aniversário na mesma data que eu, junto comigo, por exemplo. Então, muito, muito gratificante o dia de ontem. Está sendo muito. Só antes de a gente começar, aproveita e explica pra gente o que é exatamente a calunga e como que essa calunga entra na cultura popular. Então, a calunga, ela é uma representação de um orixá, né, dentro das suas nações. O maracatu, a calunga, a representação da representatividade daquele orixá é aquela boneca que a dama do passo sai desfilando, né? Tanto que essa calunga, ela não é essa calunga que o pessoal usa por ela receber ter segmento de cultos africanos, de cultos da religião de candomblé, por ela ser uma representação de um orixá. Essa calunga ela passa o ano todo recolhida dentro de um quarto do orixá, e ela só sai uma vez por ano. Entendi. E quando é a representação do seu desfile, né? Quando os seus maracatus vai fazer o seu desfile, quando ele sai na rua para fazer os seus festejos, né? Carnaval, onde
tem o tambor também, que é um instrumento sagrado, que ele também passa por uma parte sagrada da religião, onde aqueles tambores só saem também naquele dia do Uma vez por ano. desfile. Então tem toda uma questão é, ancestrais, né, por trás de tudo isso. A pessoa que carrega que tem essa responsabilidade de conduzir essa boneca à rua, de conduzir essa boneca à passarela, a representar ela a todo mundo, né, que está ali a assistir, a ver o desfile. Essa pessoa também passa por alguns momentos religiosos, pelo resguarde. Sou aquela pessoa que pode pegar naquela boneca nesse período, porque ela não está no período de concentração, de estar aquela movimentação da calunga, até passar todos esses preceitos, até recolher de novo a calunga do maracatu. A esse quarto, ela fica no preceito de um resguardo, então é tudo religioso, né? Porque maracatu, ele é um candomblé, desculpa, o maracatu, ele é uma coisa religiosa, né? Sim. Todo é o maracatu, a maioria dos maracatus, eles são os maracatu dentro de candomblé, né? A maioria deles, os babarorixás, é que são os regentes dos maracatus, é que são os donos, que já passou de pai para filho, de filho para netos, então tem muito essa questão rítmica. Né? Então, o maracatu, né? nesse sentido dele, da história. E já o calunga do Homem da Meia-Noite, né? Ele é um calunga que o pessoal, o homem explicando ontem que ele nasceu no dia 2 de fevereiro, mas ele é chamado de calunga por ele ser um Exu, ele ser um Exu de Jurema. Né? Então ele tem toda aquela representatividade também da religião, aonde ele também, ele para muitas pessoas, aquele calunga, ele é uma representação de um calunga, porque o próprio calunga, o original, ele também só sai uma vez no ano, que é no seu grande ele fica também recolhido. Fica recolhido. É por ele essa parte mística da coisa, do contexto da parte da religião, onde ele também se recolhe para poder ter todo o seu aparo, né, de proteção, de conhecimento, de toda aquela coisa da religião, para receber os seus dotes, suas coisas, as suas proteções, para que quando ele venha à rua, ele venha protegendo todos aqueles que participam do seu cortejo, do seu caminho, do seu trajeto. Aliás, é bem interessante o que você está falando, essa relação que tem no que a gente entende muito pela cultura popular, porque assim, às vezes aqui na região em sul, sudeste e tal, a gente fica uma percepção do que é essa cultura popular quando a gente fala principalmente nas regiões norte e nordeste. E essa relação do que é religiosidade e o que é cultura, chamado de cultura popular, a seu ver, tem uma ligação 100% íntima ou em algum ponto há uma separação? Qual é essa influência, resumindo, da religião no contexto do chamado cultura popular? Então, a cultura que eu penso que a gente fala, a cultura popular é toda a história rítmica, né? O maracatu, o coco, a ciranda, o frevo, o caboclinho, o maracatu rural. Tudo isso tem influência religiosa? Todos eles têm suas influências religiosas, porque todos eles são, como eu tinha te dito, todos eles são guiados e orquestrados, vamos dizer assim, sempre por um babalorixá e uma iabá, um babalorixá e um iabá, né? Que seria a mãe de santo, que são os sacerdotes do terreiro. São eles, os mais antigos maracatus daqui da região de Pernambuco, eles são justamente eles que têm os babalorixá. O caboclinho também tem uma forte identidade dentro da religião. O afoxé também tem uma identidade muito forte dentro da religião. Né? Então, todos os afoxés de Pernambuco, a maioria, todos eles são babalorixás que criou um afoxé
por sua identidade ou com o orixá patrônimo da casa. Então, assim, é tudo uma rítmica, uma cultura popular, mas que tem a sua questão da profundidade dentro da religião. Hoje, o maracatu ele expande muito no mundo inteiro, mas dá o nome que tem os maracatus de barque virado, que são os tradicionais, que é maracatu que tem o pé dentro da religião, e tem os maracatus que são maracatus, que vamos dizer, maracatus de representação folclórica para a cultura, né? Estrela Brilhante, Porto Rico. Não, o Porto Rico, Estrela Brilhante, o Elefante, esses maracatus, eles são maracatus de barco virado, que realmente eles são a representação do maracatu e o candomblé da religião dentro de Pernambuco. O que eu falo são os maracatus, que tem os maracatus são mais para apresentação, grupos de maracatus que criaram grupos de maracatures, tem maracatu aqui de grupo feminino, tem grupo de maracatu que eles criaram para fazer shows, apresentação, né? Tem um Encanto que é regido só por uma mulher, tem um baque mulher, né? Mas o baque mulher é um maracatu que ele não é de cortejo. Se eu não estiver enganado, se eu estiver falando certo, ele não é de cortejo como o Porto Rico. O Baque Mulher é um grupo mais de apresentação, de fazer cortejo de maracatu. Já o Encanto de Pina, que é uma mestra que rege, que é a mesma mestra que rege o Baque Mulher, ele já é de desfile, de concorrer, de participar do desfile anual de maracatus. Né? Então tem os maracatus originais, que são aqueles que são realmente maracatu de barco virado, que representam o candomblé na questão da religiosidade, que tem o maracatu, e tem os maracatu, que eu digo, vamos ter maracatu show, né? Que é aquele que o pessoal que tem o maracatu, eu tenho um grupo de maracatu que vai fazer apresentação e cria alguns amigos que dão oficina e o pessoal monta um grupo de maracatu, como tem em São Paulo. Sim. Né? Mas eles não são maracatu são maracatu de barco virado, mas não são maracatu que fazem que tem a religiosidade. Aliás, já entrando já aproveitando o seu gancho, entrando nessa questão, em relação a essa cultura, vamos dizer, da vida, vamos dizer, essa vivência cultural e essa cultura do espetáculo, né? Como você disse, a cultura para apresentação, se a gente pega aqui, até em outras áreas, uma relação de Selma do Coco, Lia do Itamaracá, né? Ou mesmo Maracatu Estrela Brilhante e tal, ou Raiz de Arco Verde, né? Do Coco, e pega para essas representações mais pensando no espetáculo, antes até de falar em Baiana System, Cordel, Chico Sainz, que já vou misturar influências, vamos falar delas daqui a pouco também, mas pensando Mariane de Castro, Jussara Marçal, né, que trazem esse elemento da cultura mais para a venda. E focando nisso, essa religiosidade da origem se mantém na venda, na imagem disso para o resto do Brasil, ou é mais o ritmo por si, na sua visão? Olha, eu acho que hoje muita gente passou a utilizar o ritmo, né? O ritmo nas músicas, algumas palavras ditas em algumas toadas, mas não em si a música do orixá ou das toadas do culto de Jurema em venda, né? Em palco, em show. O que é esse culto da Jurema? O culto da Jurema é um culto dedicado aos Exus, às mestras, aos caboclos, aos preto velho, né? Aos mestres. São um culto deles, aos boiadeiros, aos malunguinhos da mata. Esse culto de Jurema é essa formação. As pessoas, a parte da musicalidade, como você falou, Mariane de Castro, tem Karina Spinelli, que também tem muita... que aliás, ontem eu descobri que é sua namorada?
É minha É sua esposa. esposa? Ontem eu descobri só que a Karina é sua esposa. Tá tudo ligado, né? Muito ligada. Ela é cantora de Adoro. samba, canta. E o que eu vejo é que a gente representa muito a música, os temas, os toques, tá circulando o mundo inteiro, né? E em vários outros cantores tem muita coisa que eles usam muito, de pontos, de toadas, os toques estão muito presentes. Antigamente, só quem usava Ilu em cima de palco só era cordel de fogo cantado e o mestre Ambrose. Mestre Hoje Ambroso. já tem uma imensidão de pessoas usando Ilu em palco, tocando com Ilu em show, porque o Ilu ele é um instrumento sagrado para os toques de cultos africanos de terreiro de candomblé. E Né? sendo sagrado, Tanto como que é esse transporte dele pro palco? Então, o que eu digo o sagrado é que ele era utilizado e ele passou a ser onde a gente estava entrando no assunto. Sim. Passou a ser comercial, começou a comercializar ele. Vários outros artesãos começaram a fazer os iglu e vender esses iglu, né? Uhum. Mas a gente da casa tem os seus ilu, tem o ilu, que esse ilu ele não sai, é como se ele fosse também uma calunga, mas ele não é uma calunga, ele é um instrumento onde ele é tocado para os cultos, mas é que esses ilu eles ficam o tempo todo dentro do terreiro, ele não é emprestado, ele não é tocado, levado para palco, tanto que o meu ilu, ele é um ilu que eu mandei fazer com um tipo de madeira para ter um som para palco, para ele ter uma qualidade para palco, para eu poder usar ele. Mas os ilu mesmo, assim, que eu toco no terreiro, ele não é um ilu que eu levo ele para a rua para ele ter participação de representação de show, entendeu? Uhum. Tem essas diferenças. E E. foi Fala, fala. um pouco assim, da música, né? Tem muita gente cantando realmente alguns pontos de terreiro, de Jurema, cantando algumas coisas dos orixás, que isso é bom. As pessoas têm um pouco do conhecimento do que a gente canta, do que a gente é cantado, do Uhum. que é falado, né? É uma língua iorubá, onde a gente não pede maldade, onde a gente não pede discórdia, onde a gente tem os nossos pedidos naquela toada que é dedicada àquele orixá. É uma coisa que dá de caminho, de uma prosperidade. Então, muitas das coisas são permitidas e muitas das coisas não são. Eu acredito que essas pessoas que você citou aí, Uhum. muito delas vão até seus sacerdotes perguntar a ele se ele pode colocar aquela toada em tal música que eles vão levar ao palco, né? Vocês Porque tem fazem coisa, isso no cordel? a gente não, a gente faz isso. Eu sou um dos responsáveis, né, que vou aos meios sacerdotes quando o cordel precisa de alguma coisa que vai colocar alguma coisa de referente a falar daquele orixá, a dedicar alguma coisa àquele orixá, porque Uhum. nem todos os orixás a gente pode estar expondo ele na rua, né? Os Uhum. orixás têm segredos, ele tem seus mistérios, então a gente precisa cuidar disso de uma forma correta, vamos dizer assim. Então, Chover é uma das músicas que mais busca uma canção de realmente de terreiro de seu culto africano, que é o culto de Jurema, que é que quando a gente fala para seu boiadeiro, né? Sim. Que seu boiadeiro ele é um mestre dentro do culto de Jurema, dentro da religião, que a gente chama ele, né? Que ele é o boiadeiro que seria o vaqueiro que cuida lá da sua demanda, da sua boiada, das suas coisas. Então, a gente quando canta, seu boiadeiro, por aqui choveu, seu boiadeiro, por aqui choveu, choveu que amarrotou, foi tanta água que meu boi nadou. nadou. Então, assim, é pedindo para que seu boiadeiro traga chuva, né? E Uhum. a gente tem muito esse uso aí do nome dele, em estar evocando ele, você precisa de uma certa autorização, uma certa liberação da própria entidade, porque a gente não pode estar o tempo todo chamando a entidade à terra, aonde ele vem para um significado, né? Ele vem para seus festejos, ele vem para ajudar um filho, ele vem para
para dar um caminho. Então a gente tem os seus motivos por que ele vinha até a Terra, né? O porquê dele vir até uma pessoa e o filho receber a sua entidade e ficar manifestado com ela nos seus períodos de festejo, aonde a gente tem esse cuidado para estar falando desses encantados, como diz Lirinha, né? Os encantados, né? Uhum. Então tem uma influência muito grande da religião. A influência não é uma cópia do que faz no terreiro, faz na música. Tem uma influência da religião, tem uma influência, pelo que você disse agora, do contexto social, da seca, dos pedidos mesmo, o que a pessoa precisa, a população precisa, né? Junta esses dois para criar o que seria essa cara dessa cultura popular, seria isso? Seria esse caminho, seria esse caminho. Tem todo esse fundamento. Eu sou Ogã, né? Eu sou Ogã. Ogã de Alabê, né? Eu sou Alabê, né? Alabê. Eu sou Ogã. Alabê é o Ogã que toca. Uhum. É o Ogã. Porque assim, o Ogã, ele faz de tudo. Ele faz de tudo. Mas no meu caso, eu sou o Ogã Alabê, que tem a minha responsabilidade de tocar para o orixá, de tocar para os mestres, de tocar para as mestres. Uhum. Né? De saber tocar, de saber puxar seu ponto, de saber cantar a toada, em tocar os toques certos de cada, para cada orixá, para cada toada tocada ali, você tem esse compromisso. E a maioria das pessoas que tem um pouco do seu trabalho na cultura popular para o universo do mundo, eles são de dentro do terreiro. E eles têm essa convivência. Você precisa ter uma convivência para entender aquilo. Eu convivo dentro do terreiro, eu trabalho para o orixá, né? Eu vivo para o orixá quando a gente está com tempo para cuidar, de ir para os afazeres do mês, né? Todo mês tem algum festejo para algum desses encantados. Uhum. Então, a gente está o tempo todo fazendo, cuidando, tendo festejo, tendo festa, tendo suas obrigações, tendo o cuidado anual de cada filho, né? Porque os filhos passam por o procedimento de anos cuidando do seu orixá. Então, hoje, assim, eu trabalho muito, meu ensinamento é muito gerado na música e para a cultura popular, é o que eu me sinto fazendo, que é o trabalho de cultura afro. Né? Eu sou um cara que gosto muito de tocar o instrumento de pele, os atabaques, os ilus, djembês, as conga. Uhum. Então, em cada coisinha, cada coisa que eu faço ao redor do mundo, ao giro da minha vida, do meu trabalho, tem um respingo ali de um pouco dos toques da cultura afro-brasileira. Uhum. Sempre tem, sabe assim, sempre tem. E eu sempre identifico muito que muitos ogãs, muitos percussionistas também estão buscando um pouco desse aprendizado da cultura afro, sabe? Que são toques que você não tem costume de estar ouvindo pelo tempo todo, que são um toque que não é tocado na rua o tempo todo, então você precisa ter um conhecimento, porque são esses que normalmente está sendo ouvido hoje, são os toques que às vezes são os mais, como é que posso dizer, os mais populares. Sim. Né? Que é o que o pessoal usa, o adarrum, o ixexá, o alujá, né? O xepa-emanjá. Então tem tudo esses toques que são os mais populares. Mas tem vários outros, tem milhões de opções de toques que você pode trazer para a música. Aliás, já que entrando nisso, a gente vê então que na cultura africana existem vários pontos que influenciaram o Brasil. E tem uma frase do Naná Vasconcelos, né, que ele diz que tem coisas... Eu queria que você comentasse essa frase. Tem coisas da África que só foram se misturar no Brasil. Você teria alguma coisa para comentar a respeito disso? Rapaz, eu acho que
eu acho que quando ele diz a frase que as coisas da África só vieram se misturar no Brasil, eu acho que é muito da formação de como a gente seguimos um caminho para ter a religião. Eu acho que é muito assim, por exemplo, na Bahia é muito, lá eles trabalham muito o queto, aqui no Brasil, em Pernambuco, a gente trabalha muito o candomblé, né? Em São Paulo tem muito da coisa do jeje, né? Aqui mesmo o Recife, que eu acho que a mistura foi Nagô, jeje, queto, né? Ubanda. Hoje está toda a mistura das casas, as casas que, vamos dizer assim, que possivelmente eles tinham originalidade, que não perderam, mas com a questão se misturou. O Babalorixá, que é de Nagô, ele foi entender um pouco do que é o jeje, o que é o Babalorixá, que é do jeje, ele foi entender um pouco o que é do Nagô. Isso aqui no Brasil. Isso aqui no Brasil. Né? Então, todos eles, eu penso que a mistura, o que veio da África, né, que veio, vamos dizer, veio na questão do pensamento original e aqui se misturou. Né? Porque o pessoal diz, porque assim, nem todo ritmo que a gente, o samba, o maracatu, eles vieram de algum canto. Eles vieram de alguma batida dos toques africanos. Né? Eu penso que muito dessa mistura é a gente levar a nossa música para o mundo e ela se misturar na música do mundo, né? Eu penso que foi muito desse pensamento. Uhum. Então, assim, pensando nisso, essa cultura negra, afro, no Brasil, seria uma sobrevivência ou uma adaptação? Rapaz, eu acho que uma adaptação do que veio de lá para cá, para a gente, e da gente se adaptar e hoje sobreviver. Porque adaptação necessária para a sobrevivência. A sobrevivência da sua religião, né? Porque muitos deles que vieram de lá para cá, eles trouxeram de lá para cá. E de lá para cá foi vivendo. Porque teve também a prisão, né? De você não poder, na época do escravo, de eles fingir que estava cultuando uma certa entidade, mas ele estava cultuando outra, né? Como é a questão dos santos católicos e santos de candomblé. Então, os escravos fingiam estar cultuando Nossa Senhora da Conceição, onde os senhores achavam que eles estavam ali na mesma crença, na mesma reza, mas onde eles estavam cultuando Iemanjá. Né? Então, essa foi a sobrevivência. Né? A sobrevivência para você sobreviver, mantendo viva a sua religião. Porque os senhores de engenho, eles queriam que os negros cultuassem aquilo ali. E eles cultuavam o jeito dele de uma forma diferente, aonde enganava eles, mas cultuando as suas raízes, oferecendo as suas comidas, os seus dotes, mas ali era tudo mais ou menos uma comida oferecida para os orixás, né? Porque antigamente a comida do orixá, antigamente eles comiam a comida que era oferecida para os orixás, né? O quiabo, né? Tem toda aquela os seus encantados, né? Até da comida, da colheita, de toda dessa coisa, tudo foi muito trazido um pouco de tudo isso para aqui para o Brasil, mas já pensando na sobrevivência do dia a dia. E tem um intercâmbio, assim, veio para cá, se adaptou e volta. Isso, você acha que essa adaptação brasileira de alguma maneira repercute na maneira como isso é feito ainda lá na África? É porque eu penso que tudo ele se modifica um pouco, mas não perde a raiz. Né? Não perde a raiz. Tem os seus terreiros que continua com suas raízes, com as suas hierarquias, mas ele continua ali, mas que não é tanto como seria antigamente.
a gente passou o mundo inteiro passou por uma reformulação. Então, muita coisa deu uma reformulada, muita coisa, mas tem ali ainda a sua cultura de manter a raiz, de manter a hierarquia, né? A forma de cantar em cada canto é um jeito. A forma de cantar em cada canto é um jeito, né? Mas é cantando a mesma toada, a mesma zoela, mas de uma forma diferente, que quando você se depara para entender, tá falando a mesma coisa. Uhum. Isso você diz Brasil-África ou dentro do próprio Brasil uma multiplicidade? Dentro do próprio Brasil, porque eu tenho interesse, eu vejo muita coisa da África, mas vejo muito por rede social. Mas eu tenho uma vontade grande de ir conhecer um terreiro, né? Um povo de candomblé na África. Eu queria ir até a raiz, porque o que eu aprendi aqui já foi nessa modificação que a gente falou. Né? O que eu aprendi já foi passado da minha avó, o que foi passado da minha avó, e ela interpretou de um jeito e foi passado para o seu povo, né? O povo do terreiro dela, mas com a ciência de que foi passado para ela lá atrás, né? Sim. E daí tudo isso também você vai sempre passando com uma mudança, com alguma coisa diferente. Não vai conseguir, né? Porque é bem difícil assim, né? Os ensinamentos vai sendo sempre de uma forma diferente, né? Eu penso em ensinar, eu vou mostrar um toque, mas eu vou mostrar ele de um jeito original, mas vou mostrar ele também de um jeito, de uma forma de tocar ele mais para frente, mais preenchido, sabe? Então, vai mudar uma célulazinha sempre na forma que você vai ensinar o ritmo do toque do terreiro, ou um ritmo ou algum outro ritmo, você vai repassar de uma forma que foi passado para você, mas de uma nova visão, de um novos ares, né? Uhum. E quando sai do terreiro e vem para esse campo então cultural, também sofrendo influências de cultura indígena, cultura europeia, e temos construções de ritmos, por exemplo, como o carimbó, que diz que o carimbó é uma mistura de tudo, né? Ainda se pode falar, até que ponto se fala ainda em cultura afro? O carimbó, sendo uma mistura, é uma cultura afro ou seria uma cultura o quê? Como você classificaria? Eu digo que o carimbó seria uma cultura afro, por ela ter uma raiz de vir dos escravos, de ser uma dança dos escravos, de ser uma dança onde era um festejo de festa, de comemoração de dentro da senzala, como era o tambor de crioula, como é o tambor de crioula. Então eu penso que ele por ser uma mistura, é a batida, né? As batidas que se juntou uma com a outra, se fez uma fusão. O tambor de crioula tem influências de outras culturas também? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Porque é feito. Eu penso que é feito a chula, né? A chula. A chula também tem muita referência de muita coisa. Mas se você for ver a chula, ela parar para ouvir direitinho, ela parece um toque de samba de Angola. Um samba de macumba, né? Que é tocado. Então referencia muito. Se você for ver, aquela batida parece com aquilo ali. Aquela batida parece com aquilo ali. Então você consegue identificar essas célulazinhas em alguns cantos. Entendeu? Uhum. E no momento em que, então, se tem essa influência de todos e, como a gente estava falando, espalha para o resto do Brasil, né? É possível a gente falar em uma identidade nacional em relação à cultura? De alguma maneira? Você que roda, só contextualizar, né? Você que pelo cordel e outras atividades roda o Brasil inteiro e tem essa recepção dessa cultura afro, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Você vê pontos em comum como identidade nacional?
Eu penso que seria, porque em vários outros lugares do Brasil está chegando os ritmos, os professores, os percussionistas, né, que tem esse pensamento. Antigamente era muito fechado, não chegava até você as informações do que existia, né? Uhum. Porque não existia a internet. Então hoje você encontra tudo, então tudo hoje está no mundo. Hoje, por exemplo, os maracatus aqui, Estrela Brilhante, Porto Rico e Encanto do Pino, ele tem vários apadrinhados durante todo o mundo. No sul, no sudeste, que você for ver, tem maracatu. E que essas pessoas estão vindo para de lá para cá, no período festejo, que é o período que os maracatus se manifestam, que eles vêm à rua, que é o carnaval. Não que eles trabalham o ano todo, mas o período que eles mais vão trabalhar, porque eles concorrem, né? Tem uma disputa entre os maracatus, é o mês de fevereiro, é o mês de carnaval. Então, muita gente vem de fora. Mestre Chacon, que é o do Porto Rico, ele foi o único dos mestres de batuqueiros, mestres de maracatu, que foi para o Japão. Ele tem uma filial no Japão, um padrinhado no Japão de maracatu. Então, a música e a cultura do folclore brasileiro, ele está circulando o mundo. Ele está chegando até as pessoas. Hoje, se você quiser estudar ou ter acesso a qualquer outro ritmo, você vai na internet, você acha. Eu, para quando, há muitos anos atrás, eu já sabia o que era um Bumba Meu Boi, mas não tinha entendido o que era um Bumba Meu Boi. Até ir para o Maranhão, um cordel, e chegar lá e ver um Bumba Meu Boi tocado na minha frente, assim, eu ver as divisões, eu ver aqueles tambores, eu ver as matracas, eu ver o cara identificar realmente o jeito de o cara tocar o tambor de pícola. Então, antes você tinha que ir até o local para saber que aquilo existia. Hoje você consegue achar isso na diversidade do mundo, né? Pela internet você consegue achar tudo. Eu mesmo estou fazendo, precisei de estudar umas coisas flamengas para entrar na internet, pelo amor de Deus. É uma coisa que só para você ter que escolher um para fazer. Um monte de coisa. Mas um monte de coisa. Mas eu penso que está virando, sim, uma coisa nacional. Hoje a música está virando nacional. Hoje tem gente que coloca sua célula de maracatu na sua música, coloca seu coco, coloca seu maracatu, coloca seu caboclinho, coloca seu toré, coloca sua ciranda, tal. Tem uma frase de um amigo meu, e ele é baiano, né? A primeira vez que eu fui na Bahia, ele é muito fã assim da banda. Aí eu disse, meu irmão, velho, meu sonho era passar um tempo aqui em São Paulo, na Bahia, para aprender a tocar, pegar essas levadas de timbal, tal, de surdo. Ele, oxe, negão, não precisa de um tempo não, e um dia tu pega tudo isso. Aí eu disse que nada, negão, oxe, eu toco samba reggae lá em Recife, mas a pegada do baiano aqui é outra história, pô. Vocês têm a mãe aqui, a pegada é... Poxa, que nada, eu que queria morar no Recife, porque lá em Recife, sim, eu tinha que morar. Aí eu disse, oxe, negão, por que, velho? Desse onda, que nada ele fez. Oxe, lá na Bahia, aqui na Bahia, tu precisa tocar timbal, surdo, repique, caixa, tocar uma levada de swing, de swingueira, tá não sei o que, tu vai estar tocando nos trios, fazendo aqui com a galera, tá não sei o que. Agora, ir para Recife, eu tinha que aprender a tocar maracatu, coco, ciranda, chachado, baião, Xangô, Caboclinho, Afoxé, tá não sei o que, ele ganha mais de 20 10 ricos, tá ligado? A gente brincou com isso, eu disse, aí eu parei para refletir, meu irmão, realmente, Pernambuco é o que tem toda essa diversidade. Porque você vai para o Maranhão, é Bumba Meu Boi, tambor de crioula, né? Você vai para Belém do Pará, é o carimbó, o cacuriá. Você vai para Salvador, aquela coisa lá da música do axé baiano, mas com seus blocos maravilhosos, que continua com sua raiz. Eu adoro o samba reggae, eu sou enlouquecidamente, adoro o Ilhaê, adoro o bloco Muzenza, Olodum,
10 anos, Olodum 10 anos atrás, aquela coisa com o Bira Reis, onde era bem percussivo. Vou chegar lá no Olodum também. Você chega aqui, aí você chega aqui em Pernambuco, aí tem essa diversidade, porque é como eu disse, eu aprendi a tocar primeiro percussão nos morros, nos guetos, né? Se eu queria tocar um afoxé, eu ia para o Alto Sé do Pinho, para o Ilê de Ebá, depois eu fui para Olinda com a Lafinhoió, depois eu fui para o Araodé. Então, são os grupos de afoxés. Depois eu queria aprender uma escola de samba. Eu moro aqui próximo do Morro da Conceição, sempre fui nascido e criado lá. Tinha uma escola de samba. Queria ir para o Maracatu, meu primeiro Maracatu. Eu fui para o Estrela Brilhante, no Alto Sé do Pinho. Então, eu buscava esses locais, as sedes dos grupos, para aprender a musicalidade deles, né? Então eu ia para o Sete Brecha, que é um caboclinho, eu ia para o Maracatu Rural, Aiga de Ouro, que era do morro. Então foi muito minha rua. Eu fui muito de rua. Fui pegando as coisas, buscando em alternativa de trabalhos sociais, que tinha muito, né? Os grupos davam as oficinas no final de semana, então eu estava enfiado em todas elas, assim, para aprender. Uhum. Então eu fiz muita parte essa coisa da cultura popular, em aprender a base do maracatu, aprender essas bases. Depois, quando eu comecei a me identificar pela religião afro, né, que foi onde eu comecei a aprender a coisa, então daí foi que eu disse para mim, bicho, eu ser um percussionista, mais da cultura passada assim para América Latina, para a África, juntar essa junção no meu conhecimento. Porque assim, eu sou doente, eu adoro música cubana. Cubana. Escuto música cubana no meu dia a dia, música africana no meu dia a dia. Estou cozinhando, eu escuto música africana. Eu vou fazer alguma coisa, eu escuto música cubana. Então, esses dois mundos são os meus preferidos de rítmica, para mim, para trazer para o meu mundo vida, palco, estúdio, gravação, produção. Eles são os meus peços, né? Buscar o fundamento, vamos dizer assim. Uhum. Então você me mostrou assim vários pontos, né? E eu estou pensando muito aqui quando você está falando nessa questão que se fala então de termos culturas brasileiras e não cultura brasileira. Porém, você está mostrando que existe um quê de unificação mesmo nessas várias culturas, é isso? Sim. Só completando a pergunta para você comentar um pouco sobre isso, tem um antropólogo chamado Rog de Barros Araya, né? Ele tem uma frase que diz: a cultura nos diferencia e nos unifica. O que você poderia comentar sobre essa frase? Como bate em você essa frase? Ela bate numa reflexão para mim, assim, por exemplo, aqui é o único lugar que tem o frevo tocado por orquestra, né, pelos seus maestros. Aqui, o caba que toca frevo aqui, ele não vai ser o cara que toca uma panderola do Bumba Meu Boi, que nem os caras de lá. É isso que eu penso, que essa questão da mística, é isso que a gente está girando o mundo, né, nessa busca de que conseguimos fazer a música ela ser universal. O que eles tocam lá, eu consigo tocar aqui, mas não consigo tocar do jeito que eles tocam lá, porque o cara está vivendo aquilo ali. O cara foi nascido e criado naquilo ali. O berço dele é aquilo ali, né? Até a gente chegar num extremo que o que eu sei, tu também sabe. O que tu sabe, eu também sei. A tua música, ela faz parte da minha vida, a tua vai fazer parte da minha e a minha parte da tua. Mas cada um com a sua individualidade. Isso sem essa, porque, bicho, eu vou, assim, o samba surgiu de um jeito, hoje ele é de outro, né?
mas a gente sabe que o seu berço, cada lugar, cada país tem o seu berço de criação. O cara se criou naquele berço ali e dali ele vai trazer um fruto daquilo que ele se criou. O samba é Rio de Janeiro e São Paulo. Uhum. Tem escola de samba aqui no Recife, mas que a gente entende que vai buscar de lá para trazer para aqui. Porque lá é o berço, os caras sabem fazer samba, os caras sabem criar a coisa de samba. Então a gente aqui tem o que a gente escuta, o que a gente vai buscar, o que vai querer aprender. Eu penso dessa forma. Uhum. E nessa questão de espalhar para o Brasil, e vou retomando o que a gente falou de o Brasil também ter influências de outros lugares, chegando um pouco agora ao que você falou, por exemplo, do Olodum, né, que há 10 anos era uma coisa, hoje mudou bastante. O próprio Cordel, que se pegar o primeiro CD, tem um som mais cru, né, nesse sentido mais puro, vamos dizer, da batucada, e foi tendo influências, puxando um pouco também para Baiana System, né, bem mais recente agora, que tem uma influência do Cordel nítida, ou mesmo Nação Zumbi, né, um pouco antes. Pensando nessa questão de cultura, de imagem do que seria o Brasil lá fora, e talvez até vendo o samba do carnaval, que é o samba da venda, né? O samba ou mesmo o boi, né? Você falou do bumba boi, comparar um bumba boi maranhense ali de raiz, do Morro da Querosene, com o Parintins, né? Que já é um espetáculo mais vendável. A pergunta é, tá me ouvindo? Travou aqui. Tá me ouvindo? Aí, voltou. A pergunta é, quando a gente fala nisso, dá então ainda para falar que essa música pensada para criar uma imagem do Brasil, essa venda do Brasil, é cultura popular? A venda da música, o que eu falo que é cultura popular é as células. Ela tá ali, né? Ela tá ali. Mas a cultura popular em si, ela não se vende. Porque, por exemplo, o cordel não tem como eu levar o cordel a fazer uma apresentação de maracatu, porque o cordel não vive dentro de um maracatu. A gente não convive dentro de um maracatu. Então, essa dificuldade de levar a cultura à venda, ela não existiria. Ou você levaria uma representação de um grupo raiz para essa ideia, ou você não leva essa venda para outro país da forma que eles fazem. Eu penso que a gente fez um show nos Estados Unidos, o público reagiu muito com nossas batidas, com nossas formações do que a gente estava mostrando para eles. Mas eles também tiveram uma reação muito mais forte no chuvê, porque o chuvê tem uma célula parecida com o maracatu, mas não é um maracatu, né? Uhum. Então eles tiveram aquela recepção ali de sentir que é um maracatu para eles, porque eles entenderam que tem uma célula do maracatu. Chover, sabe? Mas Rafa faz uma célula totalmente diferente. Então, essa questão da cultura popular está, pensando assim, vendida, não, mas a base rítmica, sim, ela está ali, né, presente na música. O que eu falei da história do Olodum, da mudança, é que o Olodum, ele passou por transformações, né? Aquela coisa do que vem de lá para cá. Uhum. A transformação que é uma coisa vendável mesmo, assim, de vender, né, eu penso, da estrutura, de vender o show, de vender o trabalho, de vender o seu disco, porque eu penso que se o Cordel continuasse da mesma forma que foi o primeiro disco, eu não sei se teria os seguidores, né? Tem que mudar um pouco, seguir um pouco do que o mundo lhe oferece, né, para você poder andar no mercado.
né? Então, assim, o que eu falo do Olodum é que o Olodum, ele, até 10 anos, o Olodum era um bloco afro totalmente só percussivo, né? E ele era, isso é o único instrumento que tinha harmônica, era um sax, que era o do Bira Reis. Depois o Olodum se transformou mais para uma versão mais banda, eles tiveram, botaram teclado, botaram guitarra, botaram baixo, tal, bateria. Então, quando foi aparecendo, quando vieram descobrir, sair do samba reggae para o axé, né? Uhum. Antigamente era o axé, depois do axé era o samba reggae, foram vendo que dali conseguiriam também vir fazer um axé. A mudança do cordel é aquela coisa que eu digo da diversidade da música no mundo. O cordel saiu de Arco Verde, veio para Recife, chamou Naná Vasconcelos para fazer sua primeira gravação, que era um disco realmente que representava o Nordeste, que mostrava a cara de onde os meninos estavam vindo. A representação da banda Alfaia, a Zabumba, o Surdinho, usado no samba de coco de Arco Verde. E ao longo do tempo, com isso, veio o aprendizado mesmo. A gente moramos 15 anos em São Paulo. Morei 15 anos em São Paulo, viajando, conhecendo lugares, conhecendo outros países, viajando por esse mundo grande, que ele é grande de Deus. Eu acho que eu viajei muito pouco. E você vai se renovando, você vai ouvindo outras coisas, você vai aprendendo outra coisa e vai dizer, poxa, aquilo ali, ela segue um pouco do que eu quero. Ela tem um pouco da raiz que tem no Brasil. Então, poxa, eu vou levar isso para o Brasil, velho. Eu vou levar isso aqui dentro de mim para botar um pouco disso aqui no meu trabalho no Brasil. Então, eu trouxe para o Brasil. Tá entendendo como é que é a questão da diversidade da música no mundo? Então, a gente mudou muito. A banda, cada trabalho da banda, a banda faz um disco diferente, transforma um trabalho totalmente diferente. E mas mantém isso uma célula. Mantém uma raiz. Tem a célula. Aquilo que a gente estava falando da inovação sem perder a tradição. Você acha que entra aí? Justamente. A inovação sem perder a tradição. Porque o cordel tem 5... Está no seu quarto disco. E os seus 4 discos têm a mesma instrumentação. Tem as mesmas instrumentação. Tem um set de Emerson. A gente sempre usou sistema de soltar vinhetas. A gente tem um sample, né? Antigamente era aquele sampão, os samplers de HD enorme e tal. Agora a gente consegue fazer tudo isso no SPDS. Então, você vai renovando, você vai indo conforme o mercado está indo. Poxa, quando surgiu as congas portáteis, poxa, bicho, agora vai diminuir o excesso de bagagem. Eu não me adaptei às congas portáteis, né? Por eu gostar do couro, da conga com formato. Eu não me adaptei a essas congas. E não me adaptei até hoje ainda. Engraçado E aí, eu não sei se é o timbre, é o som dela que soa diferente do meu ouvido. Eu acostumado a estar uma coisa rústica. Eu digo que eu sou aquele músico raiz. Eu inovo as minhas condições de buscar novos ritmos, de estudar novas células, de aprender outras coisas, mas eu estou sempre na raiz ali. Eu gosto do instrumento com couro. Eu gosto do instrumento com corpo. Eu uso muito o couro, do couro animal no trabalho do cordel. Uhum. E o cordel tem toda a história. Por exemplo, o Rafa Almeida era totalmente na versão pele. Ele era muito coisa assim, pele, fazia muita coisa comigo de pele e tal, mas ele foi caminhando para um rumo que hoje a gente chama Rafa, o menino dos graves. Que ele é o cara dos tambor, assim, dos tambor grave, daquelas coisas. Então ele se identificou com isso, com essa história. Ele toca a percussão, toca a pele, toca tudo isso. Mas ele se identificou com essa coisa aqui dos projetos dele, das coisas graves, dos surdãos, das viradas de tons e tal. Aí vai para Emerson, que faz bateria, tocou banda de bateria, de rock e tal, não sei o quê. E inventou de fazer um setup de bater em pé.
tem todas as divisões dos tons de bateria, tem chimbal fechado, tem cobel, tem caixa, tem tom com esteira, tal, não sei o que, mas foi uma criação de um setup dele, que a gente juntou esse setup o rústico, as peles sintéticas, as peles de couro, né? As peles dos instrumentos tradicionais. E foi essa formação. Daí a gente veio sempre modificando. Clayton, de um tempo para cá, mudou a forma dele de violão. Ele está tocando sempre muito bom, mas sempre aprendendo coisas novas, criando coisas novas, porque dizer uma coisa que eu sempre digo, a música ela não tem um obstáculo. Ela não tem obstáculo. O que você quiser fazer, você vai conseguir fazer. É só você ir buscar a informação certa para colocar naquela música. Imagine como é 3 percussionistas de ambos pensamentos diferentes. Nego pensa de um jeito, Rafa de um jeito e Emerson de um jeito. E Lirinha e Clayton, que planeja a coisa da melodia, a harmonia, quando chega com a ideia de a gente pegar 3 caras com 3 tipos de percussões diferentes e encaixar isso numa música só. Rapaz, é uma confusão dentro do estúdio. Mas a gente acha a fase certa, acha a divisão certa e encaixa na música. Tanto que os guias produtivos do cordel, ele sempre foi muito engraçado. Coisas que a gente não utilizou numa música, a gente deixa guardado porque ela vai se ir para outra. E foi muito esse quarto disco, foi muito do passado que a gente tinha guardado. E ele se tornou um disco totalmente que a gente veio entendendo ele ao longo do tempo, porque a gente não achava que o disco ia se chegar nessa estrutura, nessa massa musical, né? Porque ele mudou totalmente. Do último, que foi o Transfiguração, para o que vier agora, ao Coração do Sol, Viagem ao Coração do Sol, é um disco totalmente diferente. Mas que quando que já é diferente do Palhaço também. Diferente do Palhaço, diferente do primeiro. Se você for parar para ouvir um por um, você vai descobrir células ali. Vai ter células de base de maracatu, vai ter células de ciranda, vai ter células de toque de candomblé, tem no Morro da Conceição, que é uma música que ele fez em homenagem para o Morro e para mim e para o Rafa, ela tem célula de Bumba Meu Boi. Dedicada a Marielle Franco no show, aliás. Isso, dedicada a Marielle. Desde que estreamos esse espetáculo, dedicamos essa música a Marielle. Desde quando a gente começou, essa música é dedicada a ela e uma música que a gente fez em homenagem a Naná. Mas a gente tocou ela no lançamento, mas deu uma paradinha assim nela, porque o contexto do repertório ela não estava, vamos dizer, se embaralhando bem junto, mas tá lá. É uma música que a gente vai trazer ela com o tempo num espetáculo novo, com outro formato, que talvez ela se encaixe melhor do que ela se encaixaria agora, sabe? Tem muito disso. Uhum. Então, a gente tem esses pensamentos, muda muito, mas tem lá as células, os instrumentos são os mesmos, não mudou nada, a gente carrega o mesmo peso, o mesmo excesso de bagagem e os mesmos instrumentos. Eu acho interessante, Nego, essa história que você representou do cordel. Essa transformação pela qual o cordel passa, um pouco que responde muito, representa muito isso que a gente estava falando, de o Brasil, levando a história do cordel pensando no Brasil, é uma cultura de misturas. Uma cultura de misturas, de mantém uma linha, mas vai pegando um pouco daqui, um pouco dali. Você falou de mundo, falou de outras regiões do Brasil pelas quais vocês vão visitando e passando. Sendo assim, pensando nisso como uma representação de Brasil, o que a gente pode dizer, então, que é a cultura do Brasil? Imagine, então, um estrangeiro perguntando o que é a cultura brasileira. O que você responderia de bate-pronto assim para ele?
Eu responderia que a cultura brasileira, para ele, seria a gente, os brasileiros que estão morando no Brasil, porque a gente já somos uma cultura. A nossa luta, a nossa busca pelo mundo melhor, a nossa busca por ser ouvido, a nossa busca por ser entendido, a gente já é uma cultura, né? A cultura hoje ela tá aberta a um universo místico de divulgação, mas que a gente não tinha isso antigamente. Hoje está tudo muito mais fácil, mas também muito difícil. A gente continua lutando pelos nossos direitos do mesmo jeito, né? Antigamente você não podia bater, não podia tocar um bombo, você não podia ir para a rua fazer um protesto, você não podia levar um instrumento que tinha toda aquela mística do preconceito. Hoje você vê o Recife, ele é movimentado o ano inteiro, mas com suas buscas. É como eu digo aos amigos, quando eu morava em São Paulo, o cordel vinha para Recife nos períodos festejo, era São João, final de ano e carnaval. Os turistas hoje colocou o Brasil na sua rota de férias, vamos dizer assim, para conhecer as praias, né? Conhecer suas histórias, conhecer as suas culinárias, conhecer os locais. Mas uma coisa que hoje é mais diverso é a busca do mundo inteiro pela música. Hoje, cada vez mais, o Carnaval do Brasil está dando muito mais turista, muito mais gente vindo conhecer o Carnaval do Brasil. Como o pessoal, com a volta do cordel, querer trazer aquela lembrança de ver o cordel de novo no Marco Zero. Vê gente do mundo inteiro ver o cordel no show do Marco Zero. Amigos meus de Porto Alegre, da Bahia, São Paulo, Curitiba, Goiânia, Paraná, Florianópolis, Belo Horizonte, bicho, eles teve lugares que o cordel não ia chegar com tanta rapidez, eles vieram até a gente. Então, eu vejo nessa forma, esse pensamento da música integrada inteiramente no mundo inteiro. E para finalizar, o que o Brasil tem para ensinar para o mundo, ou o que o mundo tem a aprender com o Brasil? Menino, eu acho que na saia justa. Eu acho que o mundo inteiro tem que se ensinar um ao outro. Eu acho que o mundo inteiro tem que se ensinar muito um ao outro. Porque eu acho que as condições de vida, a questão de sobrevivência não está só ruim no Brasil, a gente vendo que está no mundo inteiro, né? O mundo inteiro está passando por tudo. Porque eu penso que a nossa união para a melhora de tudo isso seria se unir de alguma forma, se fosse pela música ou se fosse por algum outro meio de conceito, melhorar tudo isso, porque a gente não... a Terra é uma bola, dizem, né, que é uma bola redonda, onde nesse lugar tem vários outros continentes. Não é Marte, a Lua, né? Não é outros planetas que tem ao redor da Lua. A gente mora aqui, no planeta Terra, né? Todo mundo. Então, acho que todo mundo tem que se aprender um ao outro. Eu nesse meu longo tempo de estrada, eu aprendi muito com o mundo. E foi muito do que eu aprendi, foi muito do que eu gostava mais. Assim, eu busquei um aprendizado para onde eu vou, eu sempre busco um novo aprendizado. Voltei para São Paulo depois de 7 anos, não era o mesmo do tempo que eu passei 15 anos, né? Voltei para Porto Alegre depois desse período do cordel, que eu acho que Porto Alegre faz mais de 7 anos da parada. Porque a gente teve alguns lugares que fez muito mais tempo, a gente parou de tocar e não foi mais, né? Até o final da banda. Então, mudou, tudo mudou. Eu encontrei
amigos, eu muito mais novo, e meus amigos já numa certa idade, encontrei ele muito mais velhos do que eu, então já com filhos que estavam, bem dizer, com a metade da minha idade. Então mudou, né? Está sempre mudando essa questão dos lugares, para onde você está indo. E eu busquei muito um ensinamento, claro, de passar para o mundo, né? Que eu acho que você passa um pouco para o mundo, o que é passado da sua educação. Então, eu acho que cada lugar que você passa, você deixa um pouco da sua educação e também recebe um pouco daquela educação do lugar onde você passa. E o que eu busquei muito nas minhas caminhadas foi aprender um pouco da cultura de cada um dos lugares que eu ia, buscar ensinamento. Eu sempre ia para os cantos para buscar ensinamento, ou de música, ou de alguma outra coisa que eu me identificasse, como culinária. Eu sou muito curioso nesse sentido. E vou para um canto, eu quero saber se lá tem alguma coisa que eu não conheça musicalmente, e se tem algum prato de comida típica da região que eu não conheça, sabe? Eu sempre faço isso. E a gente está sempre aprendendo. Eu acho que o mundo vai ser um mundo que ele vai estar ali sempre girando em busca das melhores condições de vida. Se um ensinar o outro, o mundo vai ser melhor. Porque imagina se o maracatu fosse só do Recife e não fosse de outros cantos. O samba fosse só do Rio, não fosse de outros cantos. Então não ia ter essa diversidade no mundo de poder eu parar e dizer, bicho, eu quero ver um bumbo no boi, eu vou para o Maranhão. Eu quero ver uma escola de samba, eu vou para o Rio de Janeiro. Eu quero ver um maracatu e quero ver o samba de coco de Arco Verde, mas eu tenho que pousar ou em Recife, ou pousar em Caruaru para ir para Caruaru, pousar em Recife, pegar a estrada para ir para Arco Verde, né? Então, tem tudo essa imensidão de coisas no mundo que vai estar sempre se ensinando e melhorando uns aos outros. E olha que a gente só está falando das partes das partes rítmicas, dos ritmos mais tradicionais, né? Que é o que é mais buscado. Né? Que é o que é mais buscado. Porque, por exemplo, a chula é do interior da Bahia, né? Que uma amiga minha, o pai dela vai para esse povoado de pescadores, e ela me contando essa história, que ele vai para lá e fica lá meio que na beira do rio, a galera fazendo som, tocando, pescando, mas cantando para aquela pesca. Então, quando ele me deu esse disco de chula, meu Deus do céu, esse disco é guardado a 7 chaves, porque foi o que eu fui aprender ali, aquela batida. Então, a gente está falando muito da rítmica mais tradicional, mas tem muita coisa ainda nesse mundo que a gente não tem conhecimento, não. Ainda vai chegar, gente. Ainda vai chegar. E quem quiser, vamos dizer, conhecer um pouco, se inserir, então, todas essas influências afro, seja da religiosidade, seja da musicalidade, aqui no Brasil, conhecer um pouco mais, quem não tem acesso, o que você recomendaria? Leitura ou música? Enfim, qual que seria a porta de entrada para quem está chegando agora nesse mundo cultural? Na parte religiosa é bem difícil, assim, porque a gente tem uma vida, né, dentro do terreiro. A pessoa teria que ter uma certa vivência em querer viver isso, mas... Mas a percepção dessa religiosidade no cotidiano brasileiro, assim, a percepção da religiosidade na cultura brasileira, um pouco nesse caminho, ou da música, enfim... Eu acho que seria mais na busca da música, porque essa questão da religião no nosso cotidiano, no dia a dia, ela é uma coisa mais dedicada, é mais ao terreiro. Entendi. Né? A busca da música seria mais... porque não tem quase grupos, não tem grupos de dizer assim, de terreiros, né? Que toque o toque, que cante o toque. Tem os grupos que
traz um pouco disso para sua célula musical, né? Não tem grupos assim, aí tem grupos afro, de grupo de balé, grupo de dança, tal, que tocam, né? Mas tem um sítio de Paiadão, né? Que ele gravou um disco ao vivo do terreiro, cantado e tocado para Exu e Oxalá. Esse disco você teria um pouco da referência do que é a musicalidade do culto africano. Mas para quem está chegando agora, é realmente ir atrás daquela música que lhe faz bem, que lhe traz uma paz de espírito, aquela que você curte, aquela que lhe leva para outro lugar, aquela que lhe leva para um pensamento de busca de uma coisa que lhe veio, que lhe trouxe uma lembrança, fazer aquela pesquisa, seguir os grupos e curtir o que você gosta, né? Porque eu estava vendo com um amigo, assim, hoje todo mundo gosta do cordel, gosta da nação, gosta da baiana, gostou do Mestre Ambrosio, Cascapulho, Comadre Florzinha, Chão e Chinelo, mas também tem muita gente que gosta de banda de rock internacional, que chega até ele, não sei como, mas que a diversidade musical está indo ao gosto. Eu gosto disso, eu vou atrás de buscar isso, né? E cada coisa nova que vem surgindo no mundo, cada um que está vindo aí com suas com seus novos estilos, e que vai agradar ou não, mas se agrada, o cara vai atrás daquilo ali, né? Como eu sou muito curioso, oxe, meu irmão, não vai, peraí, da onde é isso mesmo? Não ouvi isso não. Aí já vai criar assim, uma pesquisa da onde veio aquilo, né? Então é buscar o que vai lhe fazer bem, o que vai lhe trazer aos seus ouvidos, ao seu bem-estar, o que você gosta da música, né? Eu acho que é isso. Maravilha, então conversamos aqui com o Nego Henrique, essa simpatia e esse cara que não tem noção da importância dele para o mundo. Deve ter um pouco, mas acredito ainda que não seja tanto quanto na realidade. Nego, muito obrigado mesmo por aceitar meu convite e por ser tão generoso com bate-papo, enfim, foi muito enriquecedor mesmo. Você é uma cultura personalizada, vamos dizer. Personalizada, gostei dessa. Cultura personalizada. Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado. Precisando, estamos aqui, estamos juntos. Como você disse, eu gosto muito dessa simplicidade, eu vivo minha vida nessa simplicidade. Eu gosto de estar em casa, eu gosto de ser caseiro, eu sou caba muito de família, daquela coisa da família. E é isso. Eu curti demais deixar um pouco do meu ensinamento, do que eu aprendi com a minha avó, o que eu aprendi com a minha mãe, o que eu estou levando hoje para o mundo depois de se tornar um caba, se ver como um homem que possa transmitir alguma coisa educativo, de bom para o mundo. Então, é isso. Espero que a música ela seja um meio de melhora para o mundo. Porque a música calma, a música lhe traz, ela lhe leva para as outras áreas. E é isso. Maravilha, Nego. Muito obrigado. Minha João, manda as ordens, viu? Muito obrigado. Bom demais. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.